contigo, eu te salvei, eu te guio, eu te oriento, eu te protejo, eu te sustento, eu renovo o seu interior, o seu coração. E aí, irmãos, no verso de número 2, ele fala: quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. O profeta lança a mão de dois elementos da natureza em que Isaías escreve esse texto há tantos anos atrás. Ele não tinha noção que hoje nós, no século 21, teríamos o conhecimento de que os esotéricos falam dos alguns quatro elementos, ou 5 elementos da natureza, que formam, que conjuntamente eles sustentam esse universo. No fundo eles têm razão. Água, fogo, ar, vento, que coisa, energia, fogo, água. Mas quem criou tudo isso? Quem é o Criador de todas essas coisas? Essas coisas, elas não surgiram por acaso, não foi uma explosão, um grande boom que aconteceu. Não, há um Criador. Como ele diz no verso de número 1, eu te criei, não temas. Eu criei você, eu te chamo pelo teu nome, eu sou o Criador de todas as coisas. E o profeta Isaías vai dizer exatamente isso, que Deus é o Criador de todas essas coisas. E aí ele dá segurança para a sua cria. Você, eu, nós somos cria de Deus, criação de Deus. Ele nos dá segurança. Aí ele fala assim: todos esses elementos que sustentam o universo, terra, todos esses elementos estão no controle das minhas mãos, eu controlo. Ele diz: quando passares pelas águas, eu serei contigo. Pelos rios, eles não te submergirão. Aleluia. Quando a gente olha lá em Marcos, capítulo número 4, os discípulos enfrentando aquela grande tempestade, e Jesus está lá tranquilo, dormindo. Eles acordam Jesus apavorados: Senhor, não te importa que nós venhamos a sucumbir? E a Bíblia diz que Jesus se levanta e repreende o vento e repreende o mar. Olha só, irmãos, ele repreende o vento. Você está enfrentando um vendaval, você está enfrentando um mar agitado na sua vida. Saiba que Deus, ele é poderoso para repreender esse vendaval, repreender essas ondas violentas. Ele garante aqui para a gente: você não vai afundar, você não vai submergir. Ele deu controle, a ponto dos discípulos falarem entre si: quem é este que até o mar e o vento lhe obedecem? Aleluia! Glória a Deus. Clama ao Senhor. Está difícil, tá? No geral está difícil, e no individual está difícil também. Clama ao Senhor, que Ele tem poder para fazer cessar o vento na sua vida, na minha vida. Aleluia! E tem mais, ele diz assim: quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti, porque eu sou o Senhor, teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus. Senhor poderoso. Nabucodonosor construiu uma estátua enorme. Rio de Janeiro tem uma estátua do Cristo Redentor, 30 metros.
Segundo os historiadores, a estátua que Nabucodonosor construiu tinha aproximadamente 28 metros. Naquela época as medidas não eram exatas como hoje. Então se calcula mais ou menos nessa faixa. Estátua do cara, todo mundo tem que adorar. Tinha que adorar, tinha que se curvar. Ia tocar lá, ia ter aquela festa para inaugurar a estátua. E quando a cítara tocasse, quando os instrumentos começassem a tocar, todos tinham que se curvar. Mas haviam lá, naquele reinado, alguns homens, algumas pessoas que só se curvavam diante do Deus vivo. Irmãos, nós só nos curvamos diante do Deus Todo-Poderoso. Talvez esse seja um discurso muito fácil de fazer agora, em que eu não sou ameaçado, nem você. É fácil, é assim. Mas se nós conservarmos Cristo Jesus dentro do nosso coração, mesmo na hora da luta, mesmo na hora da morte, mesmo na hora em que as pessoas falarem para mim e para você que devemos negar a Jesus, nós vamos resistir, nós vamos fazer como esses rapazes fizeram. Nossos irmãos em Cristo, Sadraque, Mesaque e Abednego, eles acenderam a fornalha. Diz o texto que ele multiplicou. Bom, tem 80 graus, vamos botar 180. Vamos botar o máximo. Bota aí no último botão. O troço ficou fervendo, de tal forma que os caras que lançaram ele morreram. Que coisa! O calor, né? O calor que vinha da fornalha, ele alcançava algumas distâncias fora da fornalha. E aqueles rapazes foram lançados naquele fogo, nesse poderoso fogo, que todos temem, que queima tudo, que destrói tudo, que os esotéricos chamam dos elementos fundamentais da natureza. Esse fogo que derrete o aço. E aqueles homens foram lançados naquele fogo, irmãos. E a Bíblia diz que eles passeavam no meio daquela fornalha. Olha só, cumprindo exatamente o que o profeta Isaías está dizendo aqui. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Isso não é historinha, isso não é piada, isso não é mentirinha, isso não é para agradar, nós não somos crianças, é a verdade, irmãos.